Queridos amigos, muito boa noite, internautas, companheiros de jornada, a nossa alegria cristã espírita por aqui nos encontrarmos mais uma vez reunidos por essa tecnologia que nos favorece esse encontro às sextas-feiras, às 20 horas, através do Facebook do 45º Conselho Espírita de Unificação Cantagalo. Sejam todos muito bem-vindos. Marcele, boa noite. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, seja bem-vinda. É uma alegria ter você com a gente, Marcele, que está à frente do Serviço de Evangelização da Família do nosso conselho, ao lado da Alvina. A nossa alegria por ter você aqui conosco nessa noite, viu, Marcele? Muito obrigada, é minha alegria também compartilhar esse momento com vocês. Muito obrigada. Oi, Socorro, boa noite. Que alegria ter você aqui com a gente hoje. Boa noite, Leila. Boa noite, Marcele. Boa noite aos amigos de Cantagalo, desse trabalho tão lindo que vocês realizam. Recebam aí o nosso abraço, os internautas também que estão nos escutando nessa hora. Nosso abraço de cearense. É um abraço morno, misturado com vento de praia. É isso aí. Então, nós vamos iniciar, antes de fazer a apresentação da Socorro, nós vamos iniciar o nosso trabalho, vamos fazer uma prece. Então, vamos orar. Senhor Jesus, querido amigo, companheiro de todas as horas, nós te agradecemos por aqui estarmos reunidos em teu nome, em mais uma noite de uma live no Facebook do 45º Seu Cantagalo. Obrigada, Senhor Jesus, por estas oportunidades valorosas que a vida tem nos apresentado. Abençoe-nos a todos, abençoando a nossa irmã Socorro, que está com a responsabilidade de nos trazer a mensagem da noite, que ela seja envolvida pelo seu guia espiritual e que todos nós que aqui estamos ligadinhos, os internautas que estão chegando, todos nós possamos manter as nossas antenas psíquicas ligadas a essa mensagem, a fim de que intimamente possamos nos fortalecer para seguir a nossa jornada. Envolva-nos a todos, Senhor Jesus, e permaneça conosco, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje nós estamos recebendo a nossa querida Maria do Socorro de Souza Rodrigues, que está lá em Fortaleza, e ela é dirigente do Centro Espírita Cearense, e coordenadora da área de estudo do Espiritismo da Federação Espírita do Estado do Ceará. Então, Socorro, nós estamos muito felizes com esse reencontro, mesmo que virtual, estamos nos abraçando, estamos muito agradecidos pela sua presença, pela sua disponibilidade em atender o nosso convite, e que você se sinta literalmente em casa aqui conosco. Você, a palavra é sua a partir de agora, você tem até 50 minutos para nos falar dessa saudade. Por que sentimos saudade de Jesus? Eu acho que estamos todos com muitas saudades dele. Com certeza. Então, uma boa noite a todos, muito obrigada pelo carinho, obrigada pelo convite, obrigada por estarmos juntos, né, em mais uma cidade. Estou conhecendo à distância, né, a cidade de Cantagalo, mas o trabalho que vocês realizam, né, no Conselho Espírita de Unificação, fazendo essa junção de ideias, de pensamentos, né, de colaborações, de todas as pessoas, tanto as que nos assistem, porque vibram por nós, como as que elaboram, que colaboram, que trabalham, e a espiritualidade amiga. Que Jesus nos abrace nesse instante, já que estamos com tanta saudade dele, né? Então, a nossa conversa hoje, ela vai trazer alguns fatos, né, alguns casos, para que nós analisemos
por que sentimos saudades de Jesus. E será que sentimos mesmo saudade de Jesus? E onde nasceu essa história de saudade de Jesus, né? Então, nós começamos pensando na palavra saudade, que é uma palavra assim abstrata, né, na sua definição, mas ela é concreta para quem a possui, para quem a sente, né? Esse sentimento, eu costumo dizer que a saudade é um ventinho suave, né, que dói, mas ao mesmo tempo nos traz uma felicidade, porque nos liga a alguém que a gente ama, que a gente quer bem, de quem a gente sente saudade. A gente sente saudade de quem a gente gosta. Então, eu trouxe, assim, alguns momentos para a gente conversar sobre essas saudades, né? E vou começar com Jó, o livro de Jó, lá no capítulo 19, no item 27, a gente vai encontrar Jó dizendo assim: vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não os outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. É um canto, é um lamento de Jó. E esta saudade, ele vai dizer que é uma saudade de Deus. Desta saudade me desfalece o coração. É a saudade de Deus que Jó estava se referindo. Ele perscruta o coração, né, e percebe que esse sentimento é assim muito especial na sua vida. Deus, essa saudade de Deus. E aí a gente pode perguntar, mas como poderia sentir saudade de Deus sem nunca ter visto Deus, né, assim, com os olhos da matéria? E é fácil compreender o sentimento de Jó, porque hoje nós vivemos, muitos vivem distantes de Deus, mas os que vivem mais próximos de Deus sentem esta saudade de Deus por meio da distância que nos separa o mundo material do mundo mais real, do mundo espiritual. Ora, a humanidade tem origem em Deus, ele é o Criador. Então é comum, sentimos saudade, nunca vimos o seu rosto, a sua face, mas vimos através, e continuaremos vendo através de toda a sua obra, de toda a sua criação. Olhar para as plantas, olhar para a natureza, nos faz conectar imediatamente com Deus e sentir saudade até de conhecer a face de Deus. Mas a gente está vendo a sua criação. Então, fomos criados todos para uma vida assim completa de harmonia com o Todo-Poderoso, né? Mas muitas vezes a gente distante, né, desse sentimento mais aproximado de Deus, ou da vivência mais aproximada do amor de Deus, a gente sente saudade. Então, Jó fazia essa lamentação, né? Vê-lo-ei por mim, os meus olhos o verão, os olhos espirituais o verão. Vi através dos seus olhos espirituais, e não os outros. Ele dizia, não os outros. E de saudade me desfalece o coração dentro de mim. Então, há momentos na nossa vida que a gente, mesmo quando tudo está calmo, a gente se sente invadido por uma profunda saudade, que a gente vai chamar, talvez, de saudade existencial. E aí vamos nos lembrar do capítulo 5, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós vamos encontrar uma mensagem que é conhecida de todos os espíritas, de todas as pessoas que estudam o Evangelho, que é o capítulo Bem-aventurados os aflitos, quando François de Geneve vai falar sobre melancolia. E aí nós vamos puxando, né, esse sentimento, essa sensação de melancolia, para uni-la à saudade. E lá nós vamos encontrar a mensagem de François dizendo, sabeis que por uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga. É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade. Nós estamos como que presos, né, ao corpo físico, mas o espírito é livre. Então, há momentos em que a gente fica preso aqui nesse corpo e sente essa saudade, sente essa melancolia. E aí ele vai dizer, porque segundo as pesquisas, François de Geneve foi
parece-nos um bispo católico, né? E ele diz, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vãos esforços para escapar. E vendo que esses esforços são inúteis, cai no desânimo, fazendo o corpo sofrer essa influência, com languidez, com abatimento. E ele diz que uma espécie de apatia que se apodera de nós vai nos tornar um pouco infelizes. Então, essa melancolia que às vezes a gente tem, não sabe explicar porque é essa prisão, né? É talvez a saudade de uma liberdade, a saudade de um momento em que a gente esteve mais dentro de nós, mais imerso em nós mesmos, né? E também, nessa mesma passagem, ele vai dizer, essas aspirações de uma vida melhor, elas são bem natas no espírito de todos nós, né? Mas a gente não pode encontrá-la neste mundo. Aí vai nos mostrar que Deus nos envia os espíritos para nos instruírem sobre felicidade. E ela está reservada para todos nós. Mas aí diz assim, esperai pacientemente, não se angustiem, não se apavorem, esperai pacientemente o anjo da libertação que vos ajudará a romper os laços que mantêm cativo o vosso espírito. Nesse tempo de pandemia, talvez essa última passagem, essa última frase, que é um alento, soe como um desalento, uma angústia, né? Por conta do medo da morte física. Quando ele diz, não, mas fiquem tranquilos, acalmai-vos, porque o anjo da libertação, né, que é o anjo da morte, entre aspas, vos ajudará a romper os laços que mantêm cativo o vosso espírito. Mas também durante o sono, né, esse anjo, esse guia espiritual, também nos ajuda a nos liberarmos desse corpo, né? Mas quando ele fala do anjo da libertação, e dizendo que nós estamos presos no corpo, né, como uma jaula, né, que nos acorrenta, que nos prende, e que nós aspiramos essa felicidade, talvez nesse momento a gente possa repensar, será que de fato nós estamos querendo romper os laços que nos mantêm cativo ao espírito? Ou estamos gostando de estarmos aqui ainda, queremos ficar aqui por um tempo para servir, para ajudar, para melhorar o nosso processo de evolução, né? Então, a saudade de Jesus, ela também perpassa por essa prisão, porque nós só estamos aqui na Terra, arrolhados a um corpo, porque nós necessitamos disso. E necessitamos para nos aproximarmos mais de Jesus. Então, essa saudade, ela não é apenas uma saudade de algo que já passou. É uma saudade de estar bem, e estar bem é estar com Jesus. É uma saudade de estar feliz, e estar feliz é estar com Jesus. Eu sempre digo que com Jesus tudo fica mais fácil. Sem Jesus tudo é mais complicado, né? Então, a gente já vai aprendendo a sentir saudade de Jesus nessas passagens que nós vamos ver da agora em diante, que são narradas, né, por espíritos e por trabalhadores do movimento espírita que estiveram entre nós. Uma delas é de Chico Xavier. Então, o Adelino da Silveira esteve muito tempo com o Chico Xavier, viveu, acompanhou todo o seu trabalho, aprendeu muito com ele e escreveu até algumas obras também, era um espírita bem envolvido nas tarefas, né? E ele narra que se encontrava uma vez na residência do Chico Xavier, numa daquelas fases já que o estado de saúde do Chico já estava bem debilitado, né? E ele não podia mais ir ao centro da cidade, já estava com mais de 80 anos e tal. Mas a multidão se comprimia na rua, em frente à casa, e não tinha jeito. Era necessário que ele abrisse a porta para que o Chico visse aquelas pessoas, e as pessoas vissem Chico Xavier, porque elas precisavam daquilo ali. E quando ele abriu a porta, a fila tinha muitos quarteirões. E ele ficou até um pouco
apreensivo, né, porque o Chico já já estava doentinho e ele ficou com medo, mas, como de hábito, né, eles apenas passavam, o Chico estava na porta e eles iam passando. Cada um cumprimentava Chico, né, cada um, e era gente de todas as idades, diz o Adelino, né, todas as condições sociais, dos mais distantes lugares, passavam por ali para ver Chico, para falar com Chico, para sentir a presença, né, do Chico. E aí ele diz que uns apenas diziam, não, deixa só eu tocar no Chico Xavier, só quero tocar na mão dele. Outros diziam, ai, meu sonho era conhecer o Chico. E outros queriam apenas ouvir a voz do Chico e apertar a mão dele, né? Alguns queriam até notícias dos familiares desencarnados, né? Porque a saudade estava mexendo com eles e eles queriam essas notícias. Outros queriam espantar a ideia do suicídio, que estava muito presente, né, no pensamento, e ao se aproximar de Chico, é como se essa ideia se modificasse. Outros passavam, mas nada diziam, também nada pediam, bastava olhar. E eu me lembro que quando eu comecei na doutrina espírita, né, por volta de 1986 e 87, que a gente ouvia e lia muito sobre Chico Xavier. Meu Deus, como eu tinha vontade de ver Chico Xavier. E eu pensava assim, se eu fosse lá em Uberaba, se eu tivesse condições de ir até lá e ver Chico, eu não queria nem falar com ele, eu queria só chegasse na janela para eu olhar para ele. Eu penso que o magnetismo dele era tão envolvente que a gente voltava fortalecido. Então, esse povo pensava como eu também, né? Estava ali. Uns até choravam, se emocionavam, outros choravam por causa do peso dos ombros e tal. E diz o Adelino que bastava uma palavra simples do Chico e os semblantes das pessoas já se transfiguravam, saíam sorridentes, é como se tomasse um passe, mas um passe poderoso, né? Então, o Adelino, observando aquela cena, ficou a pensar, né? E disse, meu Deus, a aura do Chico é tão boa, seu magnetismo é assim tão grande, que parece que pulveriza nossas dores e ameniza as nossas ansiedades. E é uma energia tão diferente. E aí, nessa mesma hora que ele pensou, dizem as pessoas que viveram com Chico Xavier, que ele meio que adivinhava os pensamentos, ele sabia muitas vezes o que as pessoas estavam pensando. E aí, imediatamente, a este pensamento do Adelino, né, fazendo essa reflexão sobre o magnetismo do Chico, o Chico se dirige para ele e diz, olha, Adelino, me comove muito a bondade de nossa gente. Eles vêm me visitar, vêm de tão longe, e eu já não tenho mais nada para dar para eles. Eu já estou quase morto. Brincava, né? E aí perguntava assim, o Adelino, por que você acha que eles vêm? Que vêm de tão longe, fazem essas filas. Aí o Adelino pensou, aí disse, olha, Chico, quando Jesus esteve conosco, era do mesmo jeito, onde quer que ele aparecesse, a multidão cercava. E eram também pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais e dos mais distantes lugares. Muitos iam até esperá-lo nas estradas, outros nas aldeias, né, ou nas casas onde ele se hospedava. Onde quer que ele aparecesse, uma multidão cercava. Talvez até por isso que Pedro, né, tenha se dirigido a Jesus, diz, bem vês que a multidão te comprime, Senhor. Até Zaqueu, né, sobe a um sicômoro, numa árvore, para vê-lo, para tocá-lo, para ouvir. Era só o que as pessoas queriam. E ele disse, dizendo isso para Chico, talvez seja a mesma coisa, né? Ele disse que isso passou assim na cabeça dele como um relâmpago para responder para Chico. Ele perguntou por que eles vêm de tão longe, Adelino. E aí o Chico, e aí ele continuou, né, falando e disse, olha, eu penso, Chico olhando para ele, eu penso, Chico, que eles estão com saudades de Jesus, né? Então, olha a menção, neste momento, por certo, esse magnetismo do Chico envolve o Adelino, e ele faz uma viagem de volta, né, para ir buscar essas lembranças de Jesus e comparar com o que o Chico também estava fazendo.
e diz: Chico, eles vêm atrás de você porque veem em você talvez uma representação do que foi Jesus na Terra. Então, eu acho que eles estão com saudades de Jesus. Então, talvez quando a gente se dirija a alguém muito especial, alguém que vive o ministério de Cristo, alguém que tem amor a Cristo, quando a gente olha os expoentes, né, da nossa história, que se dedicaram, que viveram, quando a gente lê as obras, né, Bezerra de Menezes, o quanto ele fez, o próprio Chico Xavier, as irmãs, né, a Maria Teresa, Irmã Dulce, Padre Pio e tantos outros expoentes, né, da nossa literatura e alguns contemporâneos nossos, que nos faziam sentir saudade de Jesus. O Divaldo, a gente olha a trajetória do Divaldo, né, o caminho que o Divaldo vem percorrendo, as dificuldades que ele enfrentou, o próprio Chico, Bezerra e a irmã Dulce na Bahia. Então, todas essas dificuldades que eles viveram, e aquele amor, aquela dedicação, aquela coragem de continuar lutando e abraçando a todos, é porque as pessoas estavam com saudade de Jesus, não tendo Jesus para olhar para eles, aquele nosso atavismo de ter que ter alguém para a gente ver, uma imagem para a gente cultuar. Então, quem mais se aproximava de Jesus, a gente se aproxima porque a gente tem saudade de Jesus. Então, aí a gente vai entendendo onde nasce essa saudade de Jesus. Por que temos essa saudade? Né? É porque é alguém que, de alguma forma, representa esse ministério de Jesus, a missão de Jesus na vida. Se não comparando exatamente com Jesus, né, a dimensão, a distância pode ser diferente, pode ser grande, mas eles se aproximaram muito mais de Jesus do que de nós, por isso que nós nos aproximamos dele, né? E a grandeza dele era tanta, que quando terminou, todas aquelas pessoas passaram, diz Adelino, que elas beijavam muito a mão do Chico, já muito fininha, muito leve, e assim, tanto beijo, que as mãos do Chico começavam a sangrar. E aí, Adelino pergunta: Chico, por que é que você beija a mão de todos eles, né? Sabendo que você já está, como você mesmo disse, quase morto, né? E aí, ele disse, a resposta que ele me deu me deixou estupefato, quer dizer, eu fiquei assim, sem nem entender direito. Ele ficou admirado e disse assim: olha, Adelino, eu ofereço as mãos para eles beijarem, porque eu não posso me curvar para beijar-lhes os pés. Essa história está em várias obras, né, em vários relatos da vida do Chico Xavier. Olha a grandeza, meu Deus! Eu beijo a mão deles porque do jeito que eu estou doente, meu corpo alquebrantado, eu não posso me curvar para beijar-lhes os pés. Quem beijou os pés dos discípulos? Jesus, mostrando humildade, simplicidade, fraternidade, né, companheirismo. Então, olha só, por que é que nós nos aproximamos de pessoas que têm vidas e vivências, atitudes muito parecidas com as que Jesus viveu. É de uma grandeza espiritual tamanha, né? De um amor que a gente não mede. A doutora Marlene Nobre também nos conta, e também isso está nas obras, vocês já devem ter ouvido sobre isso, que certa feita um repórter perguntou até ao Chico Xavier também: ô Chico, por que é que há ainda tanta violência na Terra? E o Chico pensou e respondeu: meu filho, é porque estão precisando sentir saudade de Jesus. Olha, outra vez a história da saudade de Jesus. Meu filho, é porque estão precisando sentir saudade de Jesus. Então, quando eles sentem saudade de Jesus, aí eles se aproximam. Se não de alguém que eles consideram idôneo, né, alguém que consideram amorosos, se aproximam das religiões como uma forma de se aproximar de Deus, de Jesus, se aproximam mais uns dos outros. Então, Jesus diz, eles vivem esta violência na Terra porque
eles estão precisando sentir saudade de Jesus. Quem busca esses irmãos, né, que representam tão bem o amor de Jesus na terra, é porque já sentem saudade de Jesus. Estes que ainda militam, né, na violência, eles ainda não aprenderam a sentir saudade de Jesus. Eu sempre digo que ainda não identificaram a chama, não sabem onde está a luz. Um dia vão saber, né? Então, Chico respondeu exatamente o que era importante para a gente pensar sobre sentir saudade de Jesus. Quem está distante ainda não aprendeu a sentir a saudade de Jesus. Em 2016 também, o Severino Celestino nos conta, também já narrou isso em várias palestras, eu creio que vocês até já assistiram, mas eu estou trazendo exatamente para referenciar essa saudade de Jesus, né? Onde é que a gente vai buscar ou modelos ou exemplos de quem já sentiu ou sente saudade de Jesus. Então, ele diz que ele entrou lá na Turquia, na igreja de Paulo de Tarso, na cidade de Tarso. E a guia deles era uma guia turca, né? E aí perguntou para ele, professor Severino, o senhor vai falar alguma coisa aqui? Gostaria de falar alguma coisa? E o Severino disse, sim, eu gostaria de falar sobre a família de Paulo de Tarso. Mas aí ele disse que imediatamente ouviu a voz de um amigo que disse assim, não, meu filho, não fale sobre a vida de Paulo de Tarso. Fale sobre a saudade de Jesus. Aí ele olhou para um quadro que tinha lá na parede, com uma foto de Paulo de Tarso, e pensou, será que é Paulo, né? Será que é Paulo? E aí o Espírito respondeu para ele, meu filho, tudo que o Paulo de Tarso fez na vida foi pela saudade que ele tinha de Jesus. Quando a gente tem saudade de alguém, a gente gostaria de fazer o que ele gostaria que fizéssemos. Então, Paulo fez tudo o que fez porque tinha saudade de Jesus. E a gente se aproxima das cartas de Paulo, das epístolas de Paulo, do livro Paulo e Estevão, e todas as narrativas, né, as histórias, os contos, né, na verdade, as histórias reais, os contos reais da vida de Paulo, que depois que se converte, né, quanto ele se entrega, é uma verdadeira entrega. Por certo, era muita saudade de Jesus. E que durante algum tempo fez como a pergunta que fizeram a Chico Xavier, por que ainda há tanta violência? E por que Saulo foi tão violento com Estevão, com os primeiros cristãos, até aprender a sentir saudade de Jesus, né? Então, o Severino vai falando disso, e aí ele se emociona muito. Ele fala que, no passado, ele teve a oportunidade de estar presente junto com Jesus. Viu Jesus. Mas, naquele tempo, ele foi indiferente a Jesus e a sua mensagem, né? Aí ele diz que isso lhe faz aproximar-se de um passado, que eles chamam encontro com o passado. E esse encontro com o passado, segundo o próprio Severino narra, lhe ensinou a ter cuidado de não magoar Jesus. Ele diz que tem tanto cuidado para não magoar Jesus, porque ele sente muita saudade de Jesus. Agora, ele já sente muita saudade de Jesus. E com certeza, ao descobrir que esteve no tempo de Jesus, viveu com Jesus, naquele tempo ali esteve presente, mas não deu a mínima, com certeza isso emociona e emocionaria qualquer um de nós, se soubéssemos que numa das nossas existências nós estivemos lá. Quem sabe? Quem sabe não estivemos lá. Numa dessas viagens, né, que a gente faz, assim, para fora, eu estive lá em Israel, nesse mesmo grupo que o Severino vai, com a Márcia, com a Wanda, a turma do RW Turismo. E fui com eles lá, nessa época. E visitando os lugares, né, em que a gente visita, os lugares onde Jesus passou, teve um dos lugares, especialmente, que eu me emocionei e que eu chorei
torrencialmente, como se diz, como se fosse uma chuva de choro. Foi na igreja do Galho e Canto, lá onde Pilatos entrega Jesus. Ali era um choro que eu não conseguia parar. Eu fiquei, inclusive, tem fotos com o nariz assim avermelhado. Era Paula Zamp, com a voz maviosíssima, cantando dentro da igreja, Ave Maria de Bom Novo, e eu sentada lá atrás, na última bancada, e me veio aquela vontade, eu ficava envergonhada, porque as pessoas, o que essa moça chora tanto? E eu chorava, mas chego soluçava, eu ficava envergonhada. E eu até disse para Davi, que era o guia nosso, eu digo assim, eu acho que eu devo ter gritado Barrabás. E aí ele riu, só pode, porque naquele momento ali eu me emocionei, mas chorei. Quando eu lembro, eu ainda me emociono, né? E muitos de nós não gritamos Jesus. Eu brincava com o Davi, eu dizia assim, Davi, mas vocês também, os judeus, vocês que ajudaram, né, a entregar Jesus ao martírio. Aí ele disse, não, aí ele brincava, dizia assim, não, mas na hora em que diziam Jesus ou Barrabás, a gente dizia Jesus, Jesus, mas era bem baixinho, eles não escutavam, né? Então, com certeza, muitos de nós aqui, espíritas ou não espíritas, estivemos naquele tempo e não demos o valor. E agora, com a compreensão que nós temos, nós sentimos saudades de Jesus, da presença marcante, das lições, dos exemplos, né? Nós sentimos saudades. E tem uma obra que é da Ellen White. O nome dessa obra é Caminho a Cristo. Nesse livro, ela é até adventista do sétimo dia. Nesse livro, acho que ela escreveu ele em 1800 e por aí, a 60 e pouco, mas no tempo contemporâneo de Kardec, né? Então, ela escreveu esse livro e, nesse livro, ela estabelece uma reflexão sobre o relacionamento pessoal que nós devemos ter com Jesus, né? Aí ela faz uma chamada, assim, bem interessante, ela diz, enquanto vos deleiteis nas atraentes belezas da terra, pensai no mundo do porvir, o qual não conhecerá jamais tanta dor, que é o futuro, né? Tanta dor e tanto sofrimento, onde a face da natureza não mais apresentará as sombras da maldição. Representai-vos na imaginação o lar dos remidos, e lembrai-vos de que ele será mais glorioso do que o pode pintar vossa mais brilhante imaginação. Quase que fazendo um prognóstico, né, uma antevisão do futuro. Né? Enquanto a gente está aqui se deliciando com as belezas da terra, dia virá, ou dias virão, em que nós estaremos num mundo sem tanta sombra, né, sem tanta maldição, como ela diz. E aí, ainda nesse propósito, ela faz uma reflexão. Será que nós abandonamos o nosso posto de espera? Será que nós vacilamos em nossa experiência cristã? Porque já recebemos muito. Você pega o Evangelho, mesmo o Evangelho, parte do Novo Testamento, que está no Evangelho, segundo o Espiritismo, né, interpretado à luz dos Espíritos, daí porque segundo o Espiritismo, mas é o mesmo Evangelho, nós temos conhecimento, nós lemos todos os dias. E ela pergunta, será que vacilamos em nossa experiência cristã, deixando de lado as promessas maravilhosas do Cristo? E nos confinamos às rotinas desta vida, tão engolfados nesta vida, tão apropriados da vida material, e frequentando as casas espíritas, as igrejas, os templos, apenas como uma forma de respondermos, como se quiséssemos responder para Jesus, a gente não deixou de te seguir. Mas não é essa a forma que Jesus espera de nós. Né? Então, ela diz, será que abandonamos nosso posto de espera? De espera de transformação, de espera de mudança, né?
vacilamos em nossa experiência cristã? Será que nos confinamos às rotinas da vida material? Ou será que nós estamos, assim, impacientes, né? Nesse momento que nós estamos vivendo agora, estamos, assim, tão impacientes, tão agoniados, né? E aí eu me lembrei de uma história que eu li, de um pastor, né? Certa feita, foi fazer uma pregação numa vila, onde todos os soldados haviam sido mortos pelos ingleses. Isso foi no fim da Primeira Guerra Mundial, né? 2014, 2018. E aí houve muito choro, e a tristeza foi imensa, muitas mulheres ficaram viúvas, os maridos eram soldados, tinham morrido na guerra. E então elas se acostumaram com aquilo, passou o tempo, a saudade, né, foi se transformando apenas naquela lembrança, né, aquela saudade que a gente gosta de sentir, porque ela é uma saudade boa. Mas os novos interesses da vida foram surgindo e tal, e as esposas que haviam, desses que haviam ido para o campo de batalha, foram se casando novamente, né? Tiveram a notícia de que eles haviam desencarnado. Mas teve uma costureira que não arredou o pé, não casou, não constituiu um novo lar, ficou ali. Era como se tivesse uma esperança, né? Ela estava continuando a esperar. E o pessoal caçoava dela, né? Dizia assim, mas você não quer refazer sua vida? Ela dizia, não, eu sinto uma saudade do meu grande amor. E eu ainda continuo esperando com perseverança. Jesus continua esperando por nós também, né? Olha a perseverança de Jesus. Jesus espera por nós, mesmo que a gente se atrase na caminhada. Aí um dia, narra a história, né, do fim da Primeira Guerra Mundial, aconteceu esse fato na África Ocidental, alemã. Aí um dia, já havia passado muito tempo, chega um mensageiro enviado pelos ingleses, comunicando ali naquela vila que todos aqueles soldados que haviam sido dados como mortos estavam vivos e que agora estavam voltando para suas casas. Menina, foi um sentimento de desespero, de vergonha, de medo, de aquela sensação de não ter esperado, de não ter confiado, enfim. Todas as esposas ficaram aflitas. E só uma delas estava feliz naquele dia, porque ela aguardou pacientemente o retorno do seu amado. E se a gente pegar essa história, que é real, né, e trazer para a nossa vida, a gente também faz uma reflexão sobre essa saudade que nós temos de Jesus. Então, é saudade daquele tempo, aquela saudade boa de sentir. Mas será que nós estamos nos propondo, né, a ter uma saudade maior e esta saudade ser traduzida, materializada em serviço, em trabalho, em modificação, em mudança interior, né? Então, só uma pessoa ficou feliz. Eu lembro da parábola das lamparinas, né? Da noiva, do noivo e das noivas. Das 10 lamparinas sem gás. E quando o noivo chegou, as lâmpadas estavam apagadas, porque o gás havia se acabado, o querosene, e elas foram procurar, mas quando elas foram procurar, aí o noivo chegou e ficou com a noiva que ficou com a lamparina acesa, porque tinha se preparado, tinha colocado gás, né? Então, se a gente sente essa saudade de Jesus, que possamos colocar a gasolina ou o querosene nas nossas lamparinas para mantermos essa chama acesa, né? Tem também uma história, né, de um pastor também que pregava nas igrejas do Brasil e do mundo, e certa vez ele relatou que esteve fazendo um documentário no Rio de Janeiro, na Vila Mimosa. Vocês devem conhecer, né, que são do estado. Para quem não conhece, Vila Mimosa é um local, digamos assim, um local onde os homens vão à procura, né, das experiências sexuais e de prazeres, né? Então, é uma verdadeira feira de mulheres se prostituindo ali nas portas e janelas daquela casa, dentro daquela vila. E ele narra, nessa palestra,
que nesse local ele conheceu uma menina de aproximadamente 16 para 17 anos. Ela não revelou o nome, mas conversou com ele. Então ele, né, perguntou para ela: você conhece Jesus? E ela disse: sim, eu frequento a igreja todos os domingos. Não falta um só sermão pela manhã. Mas eu não consigo parar de fazer o que eu faço. Desta forma, eu consigo conquistar os meus desejos, os meus sonhos. É só desta forma, não tem outro jeito. Mas você se sente feliz? Não, eu não me sinto feliz. Eu me sinto diferente. E eu gostaria muito de ser como o Senhor é. Né? Então, ali vivendo naquele mundo, e aí são as muitas histórias, né, que fazem parte da nossa realidade, da realidade de muitos países no mundo, né, de alguém que sente saudade de Jesus, né, eu não me sinto feliz, eu me sinto diferente, e eu desejava ser igual a você. Então, se ela desejava ser igual ao pastor, ao padre, alguém que realmente fala de Deus, fala de Jesus, vive, né, vive Jesus, então ela sente saudade de Jesus. Não sou feliz, eu desejava ser como você, que fala de Jesus e vive Jesus, né? Era a saudade. Então, nesse mar de reflexão, com essas histórias, a gente vai entendendo de que tamanho é a nossa saudade. E o que temos feito para minorar essa saudade ou para torná-la mais próxima de Jesus. Deixar de lado um pouco a nossa vida mecânica, né, que nós temos, assim, de fazer as coisas, de acordar, trabalhar, comprar coisas, que era o que quase todos nós fazíamos até bem pouco tempo. Eu vou trazer algumas reflexões de Bezerra, das muitas mensagens que ele nos trouxe, de 2000 até agora, anunciando o tempo que nós estamos vivendo, né? Quantas vezes, lembrando o Evangelho segundo o Espiritismo, né, uma breve melancolia nos visitava o coração, ou nos visita, agora principalmente. Quantas vezes os filmes que a gente assiste, filmes bíblicos, filmes espíritas, filmes evangélicos, filmes católicos, que nos remetem a essa dimensão do divino, né? Quantas vezes assistindo um filme ou lendo um texto do evangelho, eles nos emocionaram, nos engasgaram e nos levaram às lágrimas. Naquela hora nós estamos tão entretidos, né, com a vida de Jesus, que a gente sente saudade, e a emoção é essa saudade de Jesus. Quantas vezes, assim, olhando para aqueles lugares por onde passou Jesus, nos filmes, nas histórias, nos livros, não nos dá, assim, uma impressão de que a gente já esteve em algum daqueles lugares e dá uma saudade que a gente não sabe explicar? É aquela espécie de melancolia, né, que a François já nos vai lembrar no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5. Por que eu sempre me pergunto, minha gente, por que o momento do Natal, que é lindo, que é maravilhoso, que a terra é banhada por um bálsamo, né, salutar, por uma energia tão suave, por que o momento de Natal nos faz, às vezes, chorar? Por que tem pessoas que dizem que não gostam muito do Natal porque acham que o Natal é triste, né? Então, não seria essa saudade que de vez em quando, ela vem à tona, né? Ela vem à superfície e nos remete ao tempo em que já estivemos vivendo, porque nós já tivemos várias existências. E quantas vezes topamos, né, com os momentos de estar com Jesus mais próximo? Agora, buscamos nos aproximar do Espiritismo, né, dessa doutrina consoladora, maravilhosa, porque sentimos saudades de Jesus. Quem busca também, os nossos irmãos que buscam a igreja, o catolicismo, talvez também estejam sentindo saudade de Jesus.
Os nossos irmãos evangélicos que buscam os templos, os pastores, a conversa, os cultos, também estão sentindo saudade de Jesus. É a forma como cada um de nós vai buscar aliviar essa saudade de Jesus, né? Estamos sentindo uma tremenda falta de Jesus. Uma falta grande, né? E nesses dias de desafios e provações, eu não falo de dias ruins, eu falo de desafios, porque estamos vivendo grandes desafios, provações, testemunhos. Somos convidados a matar a saudade de Jesus, mas matar com boas obras, mudando as nossas atitudes, né? Melhorando o nosso convívio, compreendendo tudo que está acontecendo no Brasil, e mesmo tendo a convicção de que somos brasileiros e gostaríamos de ter um Brasil acolhedor, um Brasil que acolhe a todos, um Brasil que dirige para todos, né, por igual, mesmo assim, nós vivemos essas provações e esses testemunhos para nos aproximar mais de Jesus. E talvez nesse momento de desafio seja um momento ímpar. Bezerra vai dizer que sim. Momento ímpar para nós realmente botarmos o pé no chão, a cabeça no lugar e nos lembrarmos de todas as passagens de Jesus pela terra, de Jesus, e entender a sua mensagem, para ir matando essa saudade. E se vivêssemos de fato com Jesus, será que estaríamos assim tão desesperados, tão agoniados, tão angustiados com esse vírus, né? Que a gente quem já leu No Rumo do Mundo de Regeneração, já sabe mais ou menos que esse é um momento do ápice da transição, e que o Bezerra nos lembrou, a gente não prestou atenção. Eu sempre digo que é preciso a gente fazer vários estudos sobre as mensagens de Bezerra desde 2000. Olha só, em 2000 o Bezerra divulga uma mensagem chamada Na Transição do Milênio. Já era, né, nos lembrando. Depois, em 2001, Fidelidade a Jesus e a Kardec. Em 2002, olha o compromisso com a fé espírita. E aí, no texto, que é grande, ele está sempre nos chamando a atenção para as nossas vivências. Em 2003, ele diz, brilhe a vossa luz, deixe que a vossa luz brilhe. Mas em 2004, ele chama a atenção, ele diz, prosseguimento na luta. E aí ele vai nos chamar a atenção para algumas coisas que eu vou já dizer. 2005, sal da terra, para que a gente coloque, tempere, né, a nossa vida. Vivência do amor em 2006. O médio dia da aeronova em 2007 foi uma chamada. Os construtores do amanhã, presta atenção, a transição vai chegar no ápice e é necessário que nós sejamos os construtores do amanhã. Era nova de divulgação do Reino de Deus, 2009. Rumos para o futuro, 2010. A era nova da unificação e da decisão, 2011. Novas conquistas aproximam a ciência da religião. A bênção da legítima fraternidade, 2013. Momento decisivo, 2014. Ele chama a atenção, né? Momento decisivo. Preservai no bem e não vacileis. Momento histórico de transição para a luz. Vigilância e fidelidade da última hora. Peregrina luz anuncia o amanhecer de uma nova era. Gloriosa vitória da luz contra a treva e em tempos de treva, em tempos de pandemia. Mas em 2004, naquele prosseguimento da luz, ele disse assim, já não há mais tempo para adiarmos a proposta de renovação do planeta. A gente talvez não tenha prestado atenção. Em 2017, aí tem uma mensagem que é emblemática, e eu vou concluir a nossa fala com ela. Ele diz, às vésperas da grande transição planetária, já iniciada desde há muito, 2017, atingimos o clímax que nos pede sacrifício e honradez. Quantos desertam na hora do testemunho? Quantas almas fragilizadas pela sua constituição emocional e espiritual, atraídas pela doçura do homem das bem-aventuranças, mas que não suportam o ferrete do padecimento humano e optam pela desistência mais uma vez. A noite desce e a treva não se faz total, porque as estrelas do amor brilham no cosmo das reencarnações. Algo temos que fazer.
e o Mestre pede-nos fidelidade da última hora. Este é o momento grave, filhas e filhos do coração. E vós tendes a oportunidade de o servir como dantes não lograstes. Olha a saudade de Jesus. Tendes a oportunidade agora porque antes não lograstes. Estais vigilantes, porque amigos vossos de ontem, que militam, que conduzem as leiras do Espiritismo com Jesus, abrem as portas imensas da imortalidade para que as atravesseis em triunfo e em glória. E termina dizendo, ide amados, antes, servos e agora irmãos do Mestre em triunfo. Na era da luz, que se iniciará em madrugada próxima. Estamos vivendo o ápice, e ele diz em madrugada, naquele tempo, 2017, madrugada próxima. Logo seja terminada a noite das trevas. Talvez estejamos no meio dessa noite da treva. E conclui com aquela frase fenomenal. E ide de volta, seareiros da luz. Estão com saudades de Jesus? Ide de volta. O mundo necessita de Jesus, hoje mais do que ontem, muito mais do que no passado. E aí conclui a mensagem, e eu concluo aqui a nossa reflexão sobre a saudade de Jesus. É por isso que buscamos tanto, é por isso que nos inquietamos. Então, que sintamos essa saudade de Jesus dentro de nós, fazendo o que Jesus gostaria. Lembra que Severino falou? Que o Espírito disse que quem tem saudade faz aquilo que o que se foi gostaria que nós fizéssemos. E Jesus gostaria que nós fizéssemos o que ele nos ensinou a fazer. Um abraço a todos vocês, trazendo o ventinho também dessa saudade de Jesus para todos nós, para o Brasil, para que a gente sinta saudade. Muito obrigada, gente. Bom, Socorro, o agradecimento oficial é Marcele que vai fazer, entendeu? Já está tudo combinadinho. Mas eu não posso deixar de falar da minha emoção, das lágrimas aqui nos bastidores, entendeu? E te dizer, de forma particular, de forma da área de educação, deixo por conta da Marcele, mas vou falar de forma particular. Muito obrigada. Jesus continue te abençoando e que a gente possa contar com você em novas oportunidades aqui na nossa região. Tá bom, querida? Eu que agradeço. Aprendemos juntos. Marcele, por favor, o agradecimento e logo depois você pode fazer a nossa prece, tá bom? Socorro, em nome da área de educação, do 45º CEU, a gente agradece esse momento tão especial, né? Também me emocionei muito e a gente vem dizer que saudade de Jesus, né? E que possamos ter essa saudade, né? Até ontem nós estávamos em um estudo falando exatamente sobre todo esse momento qual estamos vivendo, de muitas dores, né? De muitos desencarnes, de muitas mudanças, e o quanto é importante a gente ter essa saudade gostosa, calma, consciente, que é o que nós precisamos nesse momento para limpar essa atmosfera do nosso planeta, né, que está aí submerso em transformação. Precisamos passar e que sintamos essa saudade sempre juntos de tudo aquilo que nos mova para melhor. Muito obrigada, tá, por esse momento aí, por tanta coisa bela e que nos motivou, nos vai auxiliar muito na caminhada, pode ter certeza. Bom, agora vamos à prece final, né? Mentalizando Jesus, nessa saudade gostosa. Agradecemos a Ti, Mestre, por este momento, por todo esse compartilhamento de ideias, por todo esse aprendizado, por todo esse momento, o qual estamos passando, o qual o planeta está envolto. Agradecemos por esta noite de aprendizado, por essas palavras que acalmam os nossos corações. Pedimos, mestre amigo,
que fique conosco, nos abençoar nesta semana que irá se iniciar, nos trabalhos, dentro de tudo que a nossa querida doutrina nos ensina diariamente. Ó, Mestre querido, fique conosco, mate essa saudade e traga o alívio. Que assim seja, graças a Deus.